E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Fábio Silva, mais uma linha de matemática e hoje vamos estudar posições relativas entre retas, beleza? Temos aqui, galera, algumas situações que podem ocorrer, né? Então aqui, ó, as retas elas podem se intersectar, né? Elas se intersectam, elas se coincidem, ou a gente pode dizer que elas podem jamais, né, se encontrar, beleza? Coincidentes são aquelas que ficam, né, praticamente aí uma reta em cima da outra, né? Uma sobre a outra. Retas paralelas são aquelas que elas nunca irão se cruzar, tudo bem? E a gente tem essa representação simbólica aqui. Show? Beleza, ó. Então vamos lá para a brincadeira, ó. Primeira coisa aqui, galera, retas concorrentes. O que a gente tem aqui, ó? Quando a gente tem duas retas que se cruzam em um único ponto, beleza? Temos também os casos especiais aqui, né? Um caso especial seria as retas perpendiculares. São concorrentes, né? Porque se cruzam em um único ponto. Só que olha a característica dela aqui, ó. Elas possuem aqui, ó, né, cada ângulo desse aqui é um ângulo de 90 graus. Então, o caso especial, a reta, né, perpendicular, ela forma ângulos de 90 graus, tudo bem? E nós temos essa representação aqui quando a reta é perpendicular. Quando forem retas oblíquas, nunca nós iremos ter aqui ângulo de 90 graus, tá? Pode ser menor, pode ser maior, mas nunca ângulo de 90, tudo bem? São as retas oblíquas. Vamos lá para a brincadeira aqui, aumentando um pouquinho o nível, ó. Eu tenho aqui retas paralelas. Geralmente, quando cai em prova, galera, em questões que trabalham com retas paralelas, né? Aqui a gente tem duas, ó. Tem essa reta R paralela à reta S, beleza? E tem outra reta que está cortando aqui elas duas, né? Então essas duas são paralelas e essa aqui é transversal. É uma reta que corta as duas retas, beleza? A reta R e S. Deixa eu observar aqui, galera. Tem que olhar aqui a posição, beleza? Por exemplo, aqui, ó, o B, olha aqui, presta bem atenção. O B, o ângulo B aqui, ó. Esse ângulo B, galera, presta atenção aí, presta atenção. O ângulo B, ele é igual, né? Ele é correspondente ao seu oposto, né? Você estudou isso aí, oposto pelo vértice, eles são correspondentes. Então, se eu tenho um ângulo aqui oposto a ele, é o mesmo ângulo, ok? Agora presta bem atenção nessa outra reta aí. Quem está na mesma posição aí, galera? De B e D. Quem seria? O ângulo F e o ângulo H. Tudo bem? Então, voltando um pouco a fita aí, ó. A gente tem esse ângulo B, ele é igual ao ângulo D, beleza? São correspondentes porque eles estão opostos pelo vértice, beleza? Então, eles são iguais. E compara com a outra reta lá. Quem está na mesma posição aqui, ó? O F e o H. O que significa, galera? Significa que esses 4 ângulos, eles são iguais, beleza? Eles são correspondentes, que é a nossa primeira ideia aqui, ó, de ângulos de correspondentes, eles são iguais. Tudo bem? Então basta pegar esse ângulo, o oposto a ele, comparar lá na outra reta, então os 4 são iguais. Tudo bem? Se esses 4 ângulos são iguais, significa o quê? Que esses 2 também são, né, galera? Se os 4 são iguais, são correspondentes, então esses 2 também são. Então o que que vai acontecer aqui, galera? Tem nomes, tá, para esses valores desses ângulos que são iguais na parte interna e tem um nome para quando eles são iguais na parte externa. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo B é igual ao ângulo D, é igual ao ângulo F, é igual ao ângulo H. Os 4 são iguais, certo? Esses 2 eles são iguais, estão na parte interna, né? A parte interna é essa parte aqui, ó, entre as 2 retas. Então, o nome desses ângulos aqui, ó, quando eles são correspondentes e estão na parte internas, eles são chamados de alternos e internos, beleza? Então, o ângulo D e F, eles são o quê? Alternos e internos. Isso mesmo serve para esse outro aqui também, ó. Esse vai ser igual a esse outro, ó. Então, eles são o quê? Alternos internos, beleza? E outro nome também, ó, para quando ele tá lá de fora, tá na parte externa, né? Parte externa da reta aqui, ó. Por exemplo, aqui, o ângulo B. Quem seria igual ao ângulo B lá na parte externa, ó? O ângulo B é igual ao ângulo D, né? Que é igual ao ângulo F, que é igual ao ângulo H. Então, o ângulo B é igual a quem aqui na parte externa? Igualzinho, né? É o mesmo valor do ângulo H.
beleza? Os 4 não são iguais, então esses 2 que estão aqui fora, na parte de fora, eles também são iguais e tem um nome para eles. Eles são chamados de alternos externos. Basicamente é isso, galera. Se eles são correspondentes, estão na parte de dentro, a gente chama eles de alternos internos. Se eles são correspondentes, estão na parte externa, na parte de fora, alternos externos, beleza? Tem também uma segunda opção aqui que eu vou colocar para vocês, ó. São os colaterais. Como assim, professor? Por exemplo, aqui, esse ângulo com esse ângulo aqui, ó, eles não são iguais, concorda comigo? Mas eles têm uma característica aí. Qual seria a característica? Eles estão do mesmo lado da reta transversal. Se eles estão, né, eles estão aqui do mesmo lado, o que é que eu posso fazer com essa informação? Toda vez que eu somar aqui, né, eu for somar ângulos colaterais, sempre vai dar 180 graus. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo C e o ângulo F, né, ó, o ângulo C e o ângulo F. Eles não são iguais, mas são da mesma, né, do mesmo lado da reta aqui, ó. Eu somar eles dois, isso sempre vai dar igual a 180, tudo bem? Da mesma forma, os colaterais internos, né, que são esses aqui, temos os colaterais externos, a mesma ideia também, tá? Por exemplo, o A e o H, né? Eles não são iguais, mas se eu somar eles dois, vai dar 180 graus. Como é que eu sei que eu vou ter que somar, professor? Aqui, galera, só observar quem está do mesmo lado aqui, ó, do mesmo lado da reta, beleza? Lógico que não vai pegar esse e somar com esse aqui, né? Porque eles são correspondentes, eles são iguais. Isso acontece quando são diferentes, ó, por exemplo, esse aqui com esse outro aqui, né? São diferentes. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. Então, é diferente desse aqui, tudo bem? Então, quando os ângulos são diferentes, são aqui na parte externa, fica mais simples a visualização aí, ó. Quando eu somar eles dois, vai dar 180. Isso é muito útil para resolver algumas questões, tá? Às vezes o cara coloca informação aqui, ó, e aí coloca uma informação para cá, de ângulo, né? E aí te pergunta aí qual seria a medida aí, né? Qual seria a medida e coloca uma equação aqui, e qual seria a medida desse ângulo aqui, ó. E aí, galera, tem que lembrar que se eu juntar esse ângulo com esse ângulo aqui, eles são alternos externos. Se eu juntar eles, ou seja, se eu somar esses dois ângulos, vai dar sempre 180 graus, beleza? Para não ficar só na teoria, eu separei aqui duas questões, galera. Vamos lá. Vamos lá, tu já aprendeu o que é alterno interno, alterno externo, colateral interno, beleza? Ângulos correspondentes. Então vamos lá para a brincadeira aqui, ó. Nosso primeiro exemplo tá assim, galera, ó. A pessoa não lembra do nome, mas eu lembro que esse ângulo oposto a ele é igual, no outro lado, ele está na mesma posição, é igual. Ok, não tem problema, beleza? Já é útil aí. Por quê, galera? Primeira coisa que o cara quer fazer, né, é sair igualando as coisas. Mas vamos lá, só pode igualar se as coisas forem iguais. Então vamos lá. Esse ângulo aqui é igual a esse, ok, oposto pelo vértice, né? Do outro lado, quem está na mesma posição? Esse ângulo é igual a esse. Significa o quê, galera? Que esses dois aqui, eles são iguais. Se eles são iguais, a questão quer saber aqui o valor de x, né? Qual seria o ângulo em destaque? Ele quer saber o ângulo aqui, né? Qual seria esse ângulo? Então, não só é o valor de x, ele quer saber quanto é que mede esse ângulo. O que a gente vai fazer aqui, galera? Se esses ângulos eles são iguais, a gente pode igualar as equações, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 8x menos 60 graus mais não, né? Igual a 4x mais 20 graus. Tudo bem? Igualar as equações aqui, porque os ângulos são iguais, eu posso igualar, ok? E agora aqui, passando só o número com letra para o lado esquerdo, né? Então vai ficar 8x. Quem está positivo trocou de lado, vem negativo. Aqui eu já tinha 20, né? E aqui, galera, ó, como eu quero que fique só letras aqui do lado esquerdo, né? Esse 60 está atrapalhando aqui, ó. Só que se ele está negativo, ele passa para o outro lado, trocando sinal, e vai positivo. Beleza? 8 menos 4 é 4, então tem 4x. 20 mais 60, 80. De boa? E aí ficou esse número aqui grudado na letra, né? Toda vez que tiver acontecer isso aqui, né? Tiver um número grudado na letra,
basta você dividir por ele mesmo. Como assim, professor? Tipo aqui, ó, se eu quero tirar esse 4 daqui, o que que eu faço? Divide por 4, para não alterar a equação, né, desse mesmo 4 do outro lado, ó. E ó, vapo, né, sobrou x, e aí tu tem 80 dividido por 4 que vai dar 20 graus. Aí o cara vai lá emocionado, sabe o que ele faz? Ah, essa daqui não tinha nem gabarito para marcar, né. Mas se tivesse a alternativa letra A aqui, ó, o cara ia muito empolgado, né. Ele ia com muita sede: "Toma-te, letra A, o gabarito". Tinha perdido a questão, né. Porque aqui, galera, ele quer saber quanto é que mede esse ângulo aqui em destaque, né, esse ângulo que tá pintado aqui, ó. Então esse ângulo ele não mede 20 graus, 20 graus foi o valor do x que a gente encontrou, né. Esse ângulo, né, vou chamar ele de alfa aqui, né, esse ângulo, ele mede o quê? 4x mais 20 graus. Ou seja, quanto é que foi que deu o nosso x? Não foi 20? É 4 vezes 20 mais 20, beleza? 4 vezes 20 vai dar o quê? 80. 80 mais 20, 100. Então, nosso gabarito seria o quê? 100 graus. Ah, professor, e esse outro ângulo aqui? Bom, se eles são iguais, né, galera? Esse aqui mede 100, aqui também vai valer 100 graus. Beleza? De boa? Então, cuidado com esse tipo de questão aí. Às vezes acontece do cara encontrar o valor do x aí, pensar que é gabarito e acabar errando a questão. De boa? Tranquilão? Vamos lá. Questãozinha na tela para vocês. Pausa o vídeo. É, tenta resolver. Para e faz, galera. Só vai aprender tentando fazer. Beleza? Então aqui, pausa o vídeo, tenta resolver e depois confirma comigo aqui o gabarito. Eu vou logo para a resolução aqui, né? Tem a possibilidade de tu pausar o vídeo aí. Então, se não pausou o vídeo, pausa agora aí e resolve. Vamos lá para a resolução. A gente tem aqui, ó, o que a maioria fez aí, né? Eu suspeito que a maioria fez assim, olha, só pegar e igualar isso aqui, ó, e toma-te, né? Ele foi 2x mais 10 igual a x menos 10. Aí empolgado, né? Passou o x para cá, 2x menos x sobra x. Passou o 10 para lá, ele deu zica. Por quê, galera? O que tu vai observar aqui, ó? Esse ângulo é igual a esse, ok, né? Oposto pelo vértice, realmente. Comparar do outro lado aí, ó. Esse ângulo na mesma posição, esse é igual a esse. Então, galera, esses 4 são iguais. Aí eu te pergunto, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse outro? Claro que não, né, galera? Esse ângulo oposto a ele é esse aqui, ó. Quem tá na mesma posição lá? Esse com esse, beleza? Então esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. O que falta, né? Beleza? Então observa aqui, esse pedaço aqui, ó, equivale a 2x mais 10. Então aquela estratégia da gente estar igualando já não vai dar certo aqui. Então qual seria a outra estratégia? Aquela que a gente utilizou na nossa aula 1 de geometria. Observar que aqui eu tenho meia volta, ok? Se eu tenho meia volta, quer dizer, se eu juntar todo mundo aqui, ó, eu tenho 180 graus. E é isso que a gente vai fazer aqui, galera. Vai juntar todo mundo aqui. Então, se eu juntar 2x mais 10 graus, mais x menos 10 graus, isso aqui vai dar igual a 180. Tranquilão? Então, eu tenho aqui 3x. 10 cancela com esse outro 10 aqui, né? Esse 3 para assumir com esse 3, o que eu faço? Divide por ele mesmo. Para não alterar a equação, divide do outro lado. Corta, corta. E aí, ó, 180 dividido por 3 vai dar 60, né, galera? Então, eu tenho 60 graus, beleza? 60 é o valor do x. Porque aí o cara já deixa até marcado aqui, ó. Ela vai vir com 6 no pote aqui. Tchuc. 60 gabarito, professor. Só que não é, né, galera? 60 é o valor do x, é. Esse ângulo aqui não é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, esse ângulo A, ele seria a mesma coisa que x menos 10 graus. Tudo bem? Se o x é 60, então vai ser 60 menos 10, ou seja, quanto é que mede esse ângulo? 50 graus. Tá? Então, o gabarito aqui seria letra D. Beleza, galera? Então, cuidado com esses detalhes aí.
Espero que você tenha conseguido acompanhar a ideia, tudo bem? Então, recapitulando aqui, nós já vimos rapidão aí, não esquece dessa relação, tá? Se for possível, volta o vídeo, assiste tudo novamente. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula com os estudos. Tchau, tchau.